A paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe a vida de vocês, poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, uma meditação para nós, nesse dia, da palavra do Senhor, onde o Senhor Jesus disse assim, que ai daqueles por quem vier o escândalo. É melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse no fundo do mar. Então, o que o Senhor Jesus quer dizer é o seguinte, e escandalizar um dos meus pequeninos, né? Então, o Senhor Jesus foi bem duro, que não ficará sem castigo, né, meus irmãos? Então, ele diz, olha que coisa, né, irmão? O que Jesus quis dizer com isso? A pedra de moinho é uma coisa bem pesada, você sabe, aquela tritura assim, né? E vira uma farinha, esse pouco caroço de milho lá de baixo, né? O que o Senhor Jesus quer dizer com isso, meus amados? É que não ficará sem castigo, né, meus irmãos? Não ficará sem castigo. Por isso que nós temos que tomar cuidado com a palavra de Deus. Aqueles que pregam a palavra, falam de Jesus, ele tem que tomar cuidado com a palavra de Deus, né, meus irmãos? Para que o evangelho não seja escandalizado e pessoas não sejam escandalizadas, porque vai sofrer o mais duro juízo. Como o Senhor diz, não queira ser mestre, porque receberás o mais duro juízo, né? Se não ser um mestre que ensina direito, né, meus irmãos? Então, nós vemos um tempo difícil, uns dias difíceis que nós estamos vivendo, né? Pelo qual aí teve a eleição e a eleição acabou até o resultado ali das urnas, né, meus irmãos? O resultado ganhou quem tinha que ganhar, né? Agora, se tirar o homem de lá, a força, né, irmão? Já não é eleição, né, irmãos? Aí já é golpe. Golpe é uma coisa que, né? Uma coisa forçada, uma coisa que não está no plano de Deus, né? Golpe. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se Deus quisesse que o atual presidente ficasse no poder, porventura Deus não tinha o poder de ter feito com que o povo elegesse o homem, meus irmãos? Será que Deus queria que acontecesse essa bagunça aí? Irmão, não sabemos o que pode acontecer ainda, só Deus sabe. Já aconteceu morte, ferimento, briga, contenda, inimizade, ódio, prejuízo. E está causando prejuízo. Diz que estão projetando até uma greve geral. Você já imaginou o que é uma greve geral? O prejuízo que vai resultar para o país? Pode resultar em desemprego, mas miséria, irmão. Misericórdia, Jesus. Vocês acham que Deus, ele quer o mal? Ele quer a baderna? Não teve lá a chance de Deus trabalhar no coração do povo? Como eu disse para vocês, que Deus trabalha até dentro da urna. De Deus ter, né, feito com que o homem ganhasse. Mas não aconteceu, foi 60 milhões de pessoas que não quiseram o homem lá. Irmão, será que Deus quer baderna? Será que Deus quer violência? Será que Deus quer prejuízo? Será que Deus quer um golpe, irmãos? As coisas quando é por Deus não é certa? Não há de se pensar nisso. Agora nós cristãos, nós vai perder nosso foco que é Cristo, a oração. E vai envolver nesse meio aí, né? Nós vamos perder a salvação, meus irmãos. Quanto escândalo que já está, quanta conversa que já saiu, né? Quantas profecias que não cumpriu, né, meus irmãos? Se a pessoa, sabe? Será que Deus quer isso?
Será que Deus quer o povo dele lá no meio da bagunça, onde se pode sair ali uma bagunça e ele perecer ali no meio daquele povo? Será que Deus quer o povo dele no meio disso, meus irmãos? E o Senhor, ele não manda, sabe, o povo evangélico, ele tem o direito de votar, orar, mas ele não tem direito de estar fazendo rebelião, porque isso não agrada o Senhor. Será que não é tempo de nós se preocupar mais com a nossa salvação? Hein, meus irmãos? A Bíblia não diz que aquele que teme o Senhor de nada ele tem falta? Pode ser o que for que acontecer, Deus está no meio. E se acontecer um golpe, porventura, vai ficar boa a coisa? Não. Porque os outros países vão ficar contra. Vai pôr restrição. Quem vai pagar não vai ser os pobres, irmão. Como que vai ser isso? Se por acaso, como estão dizendo aí, que o presidente eleito não vai assentar na cadeira, se porventura quem vai assentar não é o vice dele, irmão? Se ele chegar a morrer, como estão dizendo, não vai sentar o vice? Na falta do presidente, senta o vice. Como fugir da situação? A não ser que fosse provado, né, irmão? Uma fraude provada, comprovada. Mas o TSE já anunciou que não tem fraude. Como sei isso, irmão? Tirar na força? Tirar o presidente Lula a força e deixar o Alckmin governando? Ele seria a melhor opção? Porque quem perde não volta mais no poder, a não ser por golpe. Quem perde uma eleição só volta no poder se for por golpe, irmão. Se pela justiça do país não volta mais. Se o presidente, como o Tancredo Neves, ele morreu, ele não assentou na cadeira, não foi isso? Quem assentou na cadeira foi o vice dele. Então o Alckmin está mais preparado para governar que o presidente Lula? É complicada a situação. Então o que nós evangélicos tem que fazer? Buscar Deus, mas no nosso canto, irmão. Buscar Deus na casa de Deus, na nossa casa, não ficar no meio da rua, né? Porque pode acontecer uma coisa aí e muitos perecer sem salvação, porque não está no lugar errado. Amém, meus irmãos? Então vamos tomar cuidado com a nossa salvação, que Jesus está voltando, irmão. Sabe, aí fica uma reflexão, será que Deus não teria o poder para fazer com que tivesse saído certinho nas urnas, como tem acontecido todo ano? Quando foi vontade, foi dada uma chance para o presidente atual, atual não, o que perdeu ganhar há 4 anos atrás, não ganhou? Ganhou. Não ganhou direitinho? Ganhou. Toda eleição não tem ganhado, mesmo quando não dá certo, como lá do tempo do Collor. Não ganhou? Ganhou. Não deu certo? Não deu, mas sentou na cadeira. Eu creio assim, irmão, o agir de Deus ou é depois com o impeachment. O agir de Deus ou você ganha ou depois, mais tarde, se você aprontar, tem o impeachment. Isso aí é de Deus. O impeachment com justiça é de Deus. Então vamos pensar bem um pouco, né? Vamos deixar isso para os homens da lei resolver e vamos buscar o Senhor, viu, meus irmãos? Porque como eu assisti num canal ontem, pessoas que não é crente falou, a igreja se envolveu demais. Isso não pode, irmão, isso é um perigo. Por que é um perigo? Porque a igreja envolveu demais na política, falou muita coisa que não devia. E pode vir depois uma repreensão para a igreja, mas não é luta, é por causa que elas caçou. Entendeu, irmão? Pastor, caçaram. Como você está vendo a estampada aí no jornal, principalmente no UAU, um pastor aí dando mal vexame.
Então a igreja pode sofrer por quê? Por causa que a igreja se envolveu demais com política. Então a igreja pode sofrer um dano depois, mas não é porque Deus vai permitir, mas porque ela caçou. Não era projeto dela sofrer dano. Entendeu, irmão? Então estamos num perigo, temos que orar para Deus dar o livramento, irmão. Estamos num perigo, irmão. Estamos num perigo. Temos que orar para Deus dar o livramento. Se dá um golpe, é um perigo. Pensando que golpe assim é na paz? É na arma, na violência. Então você já imaginou que situação? Muitas vezes o ser humano causa por não aceitar a vontade das urnas, a vontade de Deus. Irmãos? Como que pode? Toda vez Deus permitiu o candidato ganhar agora, dessa vez estão dizendo que Deus não permitiu. Vê que confusão que está tendo. Toda vez teve o produto da ciência, né? Até para as criancinhas tudo era aceito. Agora esse ano, agora quando houve agora dessa pestilência tenebrosa, já não é Deus que está mais no controle. Então vocês veem que a mente do ser humano, ela tá ficando confundida, né? Tá tendo uma confusão, irmão. Mas para nós ter uma certeza certa mesmo, né? Vamos esperar aí até o dia 2 de janeiro, né? Para ver o que acontece aí, meus irmãos. Então, até o dia 2 de janeiro, a coisa não é muito... Nós temos que buscar muito a Deus, porque a coisa é muito perigosa, vamos dizer assim. Muito perigoso. Muito perigoso, porque o povo birrou e não sai mais da rua. E vai cada vez aumentando. E como é que fica isso, irmão? Como é que fica o Brasil, irmão? Parado, o prejuízo, o perigo de desemprego, de miséria. Se isso não for resolvido logo, irmão, se haver um golpe, aí piorou mesmo, aí que danou-se mesmo. Né? Golpe, Deus não está no meio disso, aí pronto, que você vê as consequências, cada um que participou colher bem fresquinho. Então, um alerta para nós buscar o Senhor, irmãos, para nós buscar o Senhor e pedir a Deus misericórdia. Que Deus entra com a paz, que Deus entra com o querer dele, porque se fosse o querer de Deus que o que perdeu ficasse, ele tinha ganhado na eleição. Irmão, não foi diferença pouca não, irmão, foi 60 milhões, o que é isso, meu Deus do céu? É muito grande a diferença, irmão. Não foi diferença de meia dúzia de votos, é 60 milhões de pessoas. Mas o povo está aí, ó, lutando contra. Até no exato momento, quem está guerreando só é os bolsonaristas, né? E se Deus o livre e guarda, os da esquerda também tentar guerrear, o que vai virar isso? Guerra civil? Nós estamos num perigo, irmão. Só Deus para nos livrar, irmãos. Nós estamos num perigo. Mas ai daqueles, viu, irmãos, que tiver crente no escândalo e na bagunça. Ai deles também. Deus vai cobrar caro. Que escandalizou, que fizeram bagunça. Se envolveram demais onde não devia, escandalizar o nome do Senhor. Ai desses. Né, meus irmãos? Ai desses. Então a palavra do Senhor alerta. Ai daquele de quem vier o escândalo. É melhor que ele morresse. Misericórdia, porque o preço vai ser caro. Essa é a palavra que Jesus disse. Amém? Então vamos orar para Deus ter misericórdia, irmão. Isso pode... Ai, meu Deus. Isso pode causar coisa ainda muito séria, irmãos. Pode acontecer coisa muito séria. Para o homem que perdeu, assumiu o controle de novo, só se for tomar no golpe, na marra, né? Ou for comprovado uma fraude que vem anular e ele vem ficar no poder.
Só por esses dois motivos ele pode assentar naquela cadeira de novo, irmão. Caso contrário, não. E se o presidente Lula vier a falecer, quem assenta é o vice, é o PT que vai tomar conta também. Então vocês veem que a situação é estreita, né, meus irmãos? Eu, como, graças a Deus, eu não torço para nenhum lado, viu? Não, eu torço para Jesus. Eu não me envolvi nesse meio, eu só estou alertando agora, como já tenho alertado, do perigo. Isso nunca deu certo e nem vai dar. Rebelião por causa de resultado da honra, isso não dá certo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Principalmente dos pobres, que Deus tenha dó. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Eu sei, Pai, que tem muito crente tiçando fogo no meio da bagunça. Muito crente ainda pondo fogo, profetizando mais ainda. Diz que a coisa ainda não acabou. E aí pronto. Aí é que o povo não sai da rua mesmo, sabe, Pai? Crente pondo fogo. Meu Deus, se depois vir uma retaliação para cima dos crentes, eles não vão dizer que Deus não avisou, né? Eles não vão dizer que é inocente, lamento, estou só perseguido, mas não é esse que caçou. Envolveu onde não devia, falou o que não devia. E aí, se vir a retaliação, não vai chorar, porque o Senhor avisou. Tem de misericórdia. Está começando tudo de novo, para os profetas dizer que não acabou. A coisa tinha acabado lá no dia da eleição, lá que saiu o resultado. Agora os crentes estão de novo alimentando o povo, dizendo que não acabou. Tá os profetas minando aí, dizendo que não acabou. Fala-me Deus, e se não acabou, Pai? E se não cumpriu o que estão falando aí, esse povo se revoltar aí, meu Deus, de novo, oh meu Deus do céu, socorro. Jesus abençoa nosso Brasil, abençoa minha vida, abençoa todos aqueles que não tá aí, meu Pai, no meio dessa bagunça. E aqueles que estão, o Senhor desperta eles, acorda eles para ele ir para a casa deles. Deixar as autoridades descobrir o que tem que descobrir, se tiver. Fazer o que tem que ser feito, mas deixar as autoridades constituídas fazer isso. Porque a corda escapa para o lado mais fraco. Quem que morreria numa rebelião não é os coitados que estão lá no meio da rua. Não é a corda mais fraca? Oh, meu Deus do céu, oh, meu Deus do céu, o que crente está fazendo lá no meio se crente é perseguido? Depois vão dizer isso acontecer é por causa dos crentes e vem para cima do crente. E quem vai? Ah, meu Deus, sou livre aqui, não tem nada com isso. Depois vão chorar e dizer, estou sendo perseguido, Jesus, mas não é tu que caçou. Não tem aquele ditado, quem caça acha, vigiemos. Vamos vigiar, meus irmãos, o fim do mundo é chegado, o pecado se alastrou, a maldade se alastrou. O povo mata, irmão. Irmão, sem dó e sem misericórdia, irmão. Vamos vigiar, crentaiada. Vamos vigiar. É pastor tomando a frente lá, irmão, orando lá dentro da rebelião, tomando a frente. Oh, meu Deus do céu. Ai, Jesus, o perigo. O perigo. Mesmo, irmão, que descobrisse alguma coisa que anulasse o resultado dessa eleição. Mas como os crentes se envolveu no meio de mais da conta, ele não ia retalhar, irmão. Esses crentes depois, não ia vir retaliação para esses crentes depois, irmão. Não é para... O medo meu é que os crentes entrou demais nesse meio. A minha preocupação é essa, irmão. Minha preocupação não está lá dentro, porque eu não tenho nada a ver com isso. Os grandes lá que se entendam, minha preocupação não é lá quem vai sentar na cadeira, quem vai deixar de sentar. Minha preocupação não é essa, minha preocupação é com os crentes, irmão, que envolveu demais no meio disso. E a retaliação quando vir, você vai aguentar? Misericórdia. Senhor, meu Deus, nos guarda, usa de misericórdia, faz alguma coisa. Desperta cada um, acorda os crentes, Pai, para ficar na deles. Meu Deus, na oração, na igreja e na casa deles. Deus do céu, tem misericórdia. Fica conosco, Senhor, e nos ajuda, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.